A sala de reuniões mergulhou em um silêncio absoluto. 200 pares de olhos estavam cravados no quadro branco, onde uma menina de 8 anos, com a naturalidade de quem brinca de pular corda, resolvia uma equação que havia deixado a equipe de engenharia da Predic perplexa por 3 semanas seguidas. Helena Whitmore apertava as bordas da mesa de conferência com força, os nós dos dedos esbranquiçados. Sua filha não deveria estar ali. Sophie havia escapado da sala de espera, observado o problema no quadro e, sem hesitar, pegado o giz como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Onde você aprendeu isso? A voz de Helena saiu mais cortante do que ela pretendia, carregada de uma mistura de espanto e algo que soava perigosamente próximo ao medo. Sophie virou-se, o rosto pequeno e sereno, como se estivesse explicando o óbvio. Foi o Léo lá embaixo quem me ensinou. Um arrepio percorreu a sala. Helena sentiu o peso de 200 testemunhas mudas enquanto a pergunta ecoava em sua mente. Quem é Léo? Helena Whitmore havia se tornado CEO da Predic aos 29 anos, a mais jovem na história da empresa. A gigante de análise de dados ocupava 3 andares de uma torre de vidro no coração financeiro de Manhattan, onde algoritmos previam desde oscilações de mercado até a alocação de recursos governamentais. Sua reputação foi construída sobre 3 pilares inegociáveis: controle absoluto, precisão cirúrgica e uma habilidade quase sobrenatural para enxergar padrões onde os outros só viam caos. Mas havia um padrão que ela aprendeu a esconder muito bem. Aos 23 anos, grávida e abandonada por um homem para quem paternidade não combinava com sua estratégia de marca pessoal, Helena fez uma escolha. Não se deixaria definir pela adversidade, usaria o fogo da traição como combustível. Sophie teria tudo: estabilidade, oportunidades, uma mãe que jamais falharia. Agora, aos 8 anos, a menina herdara os olhos afiados da mãe e uma quietude que inquietava Helena mais do que ela admitia. Excelente nos estudos, mas com poucos amigos, Sophie preferia quebra-cabeças a parquinhos, números a risadas. Helena se convencia de que aquilo era normal, afinal, a filha apenas seguia seu exemplo, focada, determinada como ela. O que Helena não sabia era que nos últimos 4 meses, Sophie passava suas tardes após a escola no subsolo do prédio, onde Léo Grant esvaziava lixeiras e passava pano no chão. Léo tinha 36 anos e um rosto marcado por uma vida que parecia ter lhe cobrado mais do que o comum. Vestia o uniforme cinza da manutenção, movia-se pelos corredores como uma sombra e só falava quando interpelado. Para a maioria dos funcionários da Predic, ele era invisível, um fantasma com balde e rodo. Ninguém se perguntava quem ele era ou o que o trouxera até ali. Mas Léo tinha uma história. 5 anos antes, ele era o engenheiro-chefe de sistemas de inteligência artificial da Predic, o gênio por trás dos modelos preditivos que transformaram a empresa em lenda. Também era pai de Tyler, um menino nascido com uma grave doença cardíaca congênita, que exigia monitoramento constante e consultas trimestrais com especialistas. A noite que mudou tudo começou com Léo sozinho na sala dos servidores, quando detectou uma falha crítica nos sistemas de refrigeração. As temperaturas disparavam. Ele acionou um desligamento de emergência, paralisando toda a rede. O sistema foi salvo, mas a interrupção custou à Predic $3 milhões em contratos perdidos e multas. William Shen, o diretor de tecnologia, precisava de um bode expiatório. Os protocolos de Léo estavam corretos, mas a aparência era de negligência. Em uma semana, ele foi demitido por interferência não autorizada causando prejuízos financeiros. Seu acordo de demissão veio com uma cláusula de confidencialidade, referências destruídas e uma carreira em tecnologia reduzida a cinzas. Por Tyler, Léo aceitou o único emprego que oferecia plano de saúde e horários flexíveis, o subsolo do mesmo prédio onde já tivera uma sala no 15º andar. Conheceu Sophie numa terça-feira à noite. Ela esperava pela mãe no saguão quando viu lutando com um carrinho de limpeza, vidros quebrados espalhados pelo chão. Sem dizer uma palavra, a menina ajoelhou-se e começou a juntar os cacos, organizando-os por tamanho. Você não precisa fazer isso, disse Léo. Eu sei, respondeu Sophie com uma lógica tranquila. Mas os padrões ficam mais claros quando as coisas estão em ordem. Algo em sua voz lhe lembrou Tyler. Aquela mesma mente meticulosa, aquele mesmo isolamento. Léo pegou um guardanapo do carrinho e rabiscou um quebra-cabeça lógico simples. Consegue resolver? Os olhos de Sophie brilharam pela primeira vez em meses. Na manhã seguinte à resolução da equação impossível, Helena estava em seu escritório de canto, fixando a tela com a lista de funcionários. Léo Grant, serviços de manutenção. Nenhuma foto, nenhuma qualificação, apenas uma data de admissão de 8 meses atrás.
Serena, sua assistente, apareceu na porta com uma expressão tensa. A administração do prédio acabou de ligar. Querem discutir uma ação disciplinar contra. Ela consultou o papel, o funcionário da limpeza que tem mantido contato não autorizado com familiares de executivos. Um nó gelado formou-se no estômago de Helena. Marque uma reunião. Quero falar com ele primeiro. O subsolo da Predic cheirava a desinfetante industrial e concreto úmido. Helena nunca havia descido até ali. Encontrou Léo em um depósito, organizando suprimentos com a mesma precisão metódica que seus engenheiros aplicavam ao código. Senhor Grant. Ele se virou lentamente sem surpresa nos olhos. Como se já esperasse por aquele momento. Você tem ensinado minha filha. Tenho respondido às perguntas dela, corrigiu Léo, calmo. Há uma diferença. Os maxilares de Helena tensionaram. Você não tinha o direito de... De quê? Interrompeu ele sem alterar o tom. Tratá-la como alguém inteligente? Oferecer desafios que realmente a interessem? Sua voz era baixa, mas firme. Sua filha é brilhante, senhora Whitmore. Quando foi a última vez que a senhora perguntou a ela pelo que ela se fascina? As palavras atingiram Helena como um soco no peito. Ela lembrou-se do jantar da noite anterior. Sophie falando sobre fractais e padrões recursivos, mais animada do que em anos. A administração quer que você seja advertido por escrito, disse Helena, recuperando a postura. Dizem que você violou protocolos. Eu sei. Por que não me contou quem você era? Que trabalhava aqui? Faria diferença? Helena não teve resposta. Virou-se para sair, mas parou. Fique longe da minha filha. Caminhando de volta ao elevador, ela sentiu um desconforto que não conseguia definir. Algo no olhar de Léo a perturbava. Não era desafio nem arrependimento. Era decepção. À noite, depois que Sophie dormiu, Helena ligou para Serena. Preciso de uma investigação completa. Léo Grant, Serviços Gerais, contratado há 8 meses. Serena retornou à meia-noite, a voz urgente. Helena, você precisa ver isso. O dossiê era magro, mas devastador. Léo Grant, ex-engenheiro-chefe de sistemas da Predic, demitido há 5 anos por negligência grave resultando em perdas financeiras. O relatório oficial descrevia um desligamento de emergência não autorizado, executado sem seguir os protocolos de aprovação. Mas algo estava faltando: os registros técnicos, os dados reais do sistema naquela noite. Helena acessou os servidores de arquivo da Predic, uma área restrita apenas a ela e a William. Procurou pela data da demissão de Léo. Os logs estavam lá, mas trancados, selados por ordem executiva. Ordem de William. Às 3 da manhã, sentada no escuro de seu escritório, Helena lia códigos que não deveria ver. Havia burlando a bloqueio de William usando suas credenciais de CEO. Os registros contavam uma história diferente. Sensores de temperatura indicando falha crítica, sistemas de refrigeração offline. O desligamento de Léo fora a única resposta correta. Sem ele, toda a estrutura de servidores teria derretido. Os 3 milhões de dólares. Salão vazio no 3º andar, onde as paredes ainda guardavam o eco das decisões que quase destruíram a Predic. Helena observou Léo enquanto ele conectava seu laptop a um projetor antigo, os dedos movendo-se com a precisão de quem já desmontou sistemas muito mais complexos do que aquele. Os engenheiros da empresa, acostumados a apresentações polidas e slides corporativos, assistiam em silêncio enquanto números e gráficos preenchiam a tela, não os dados sanitizados que eles manipulavam diariamente, mas os reais, os erros de arredondamento que se acumulavam como areia em uma engrenagem, os padrões de degradação que ninguém havia notado porque ninguém olhava para o lugar certo. Vocês estão procurando o problema nos algoritmos, disse Léo, sem tirar os olhos da tela. Mas o erro não está no código. Está no que vocês escolheram não ver. Um dos diretores de TI cruzou os braços. Nossos modelos são auditados trimestralmente. Não há falhas na arquitetura. Léo girou a cadeira para encará-lo. Auditar o que vocês permitem que seja auditado não é auditar. É teatro. Ele clicou em um gráfico que mostrava picos de temperatura nos servidores principais, alinhados perfeitamente com os horários em que os sistemas de refrigeração falhavam. Sempre às 2h17, sempre por exatamente 43 minutos. Alguém programou essas falhas para serem ignoradas. Alguém sabia que elas iam acontecer. Helena sentiu o peso do silêncio. Não era apenas uma falha técnica. Era sabotagem. E não há do tipo grosseiro, que deixa rastros, era a mais perigosa, a que se disfarça de incompetência, a que faz com que pessoas inteligentes duvidem de si mesmas antes de questionar o sistema. Quem tinha acesso a esses logs? Perguntou ela, já sabendo a resposta. William. Mas não era hora para acusações.
Era a hora para provas. Léo se levantou e caminhou até o quadro branco, onde traçou uma linha do tempo com datas que faziam o estômago de Helena revirar, as falhas nos servidores, os relatórios selados, as promoções de William. Cada ponto conectado por uma teia de decisões que vistas de perto pareciam inocentes. Vistas de longe formavam um padrão inegável. Ele não estava apenas encobrindo um acidente, disse Léo baixando a voz. Ele estava preparando o próximo. E se vocês não pararem isso agora, daqui a 6 meses, não serão só os modelos que vão falhar. Será a empresa inteira. Sophie entrou na sala sem bater, os olhos arregalados ao ver o pai no centro daquelas atenções. Ela hesitou na porta, mas Léo estendeu a mão sem olhar para trás, como se soubesse que ela estaria ali. A menina correu para ele, e Helena viu algo que não via havia semanas. O brilho de volta. Não era apenas alívio. Era pertencimento. Eu trouxe uma coisa, murmurou Sophie, entregando a Léo um caderno cheio de equações rabiscadas. Achei que pudesse ajudar. Ele folheou as páginas, os cantos da boca se levantando. Você resolveu o problema da sequência de Fibonacci com variáveis complexas. Não era uma pergunta. Sophie encolheu os ombros, mas não conseguiu esconder o sorriso. Foi fácil. Helena olhou para a filha e pela primeira vez em anos, não viu uma criança que precisava ser moldada. Viu uma mente que já estava completa, e que só precisava de espaço para brilhar. Vamos precisar de mais quadros brancos, disse Léo, entregando o caderno de Sophie para um dos engenheiros. E café. Muito café. Enquanto a equipe se movia para transformar a sala em um centro de crise, Helena pegou o telefone. Era a hora de fazer uma ligação que deveria ter feito há 5 anos. William, disse ela quando ele atendeu. Precisamos conversar. Sobre os servidores. Sobre Léo. Sobre o que acontece quando você mente para proteger sua carreira e acaba queimando a empresa inteira no processo. A pausa do outro lado da linha foi longa. Demais. Você não tem provas, respondeu ele finalmente. Helena sorriu. Um sorriso frio, calculado. Ainda não. Ela olhou para Léo, que já estava rastreando os logs de acesso de William em tempo real. Mas em 5 minutos terei. E quando isso acontecer, você vai desejar ter escolhido ser honesto desde o início. Ela desligou antes que ele pudesse responder. A guerra havia começado. E desta vez, Helena não estava sozinha. A sala de conferências no segundo andar, quase sempre vazia, agora pulsava com uma energia que não se via há anos. Helena, Léo, Serena e uma equipe seleta de engenheiros, os que haviam construído a empresa desde o início, os que ainda se lembravam de Léo não como um fantasma, mas como o arquiteto que dera vida àqueles sistemas, estavam ali, reunidos em torno de uma missão que ia muito além de linhas de código. E havia mais alguém. Patrícia Witt, a professora de Sophie no 3º ano, a única que havia notado quando a centelha daquela criança começava a se apagar. Não entendo por que estou aqui, ela disse, observando as telas cheias de algoritmos e fluxos de dados. Porque isso não é só sobre consertar um sistema, Helena respondeu, os olhos fixos nos gráficos que Léo projetava. É sobre consertar tudo que quebramos. Léo não perdeu tempo. Com um gesto trouxe à tona a arquitetura do sistema na tela principal. O desvio está acontecendo na camada preditiva. Os algoritmos estão tomando decisões baseadas em dados de treinamento obsoletos. Mas ele não parou por aí. Abriu uma pasta com documentos antigos, anotações de 5 anos atrás, quando ainda liderava a equipe. Eu desenhei esses modelos para se adaptarem, para aprenderem, para questionarem suas próprias premissas. Mas depois que eu saí, alguém os trancou em padrões rígidos. Eles pararam de evoluir. O silêncio que se seguiu foi pesado. Não pela complexidade técnica, mas pela verdade que ecoava naquelas palavras. Helena sentiu o golpe da metáfora como um soco no estômago. Assim como os sistemas, assim como as pessoas. Por 3 dias eles trabalharam sem parar. Léo não apenas explicou o código, ele desmontou a filosofia por trás de cada decisão, não como um técnico, mas como um professor que sabe que a verdadeira compreensão nasce da dúvida. Sistemas como pessoas precisam de espaço para questionar, para errar, para se reinventar. Ensinou como ensinava Sophie, não com aulas, mas com perguntas, com rabiscos em guardanapos, com exemplos simples que revelavam verdades profundas. Com paciência. Na 4ª noite, Tyler e Sophie chegaram. Léo havia combinado tudo com Helena. As crianças se sentaram em um canto, supostamente fazendo lição de casa. Mas, na verdade, estavam mergulhadas em algo que Léo havia esboçado para elas, um quebra-cabeça lógico, um jogo. Helena observou Sophie se inclinar sobre o papel, apontando algo para Tyler, o rosto iluminado por uma excitação que há muito não via. Era a filha que ela quase havia perdido, não para o mundo, mas para o medo de deixá-la viver nele.
Miss Witt sentou-se ao seu lado. Você é uma boa mãe que cometeu um erro comum. Helena virou-se curiosa. Qual? Tentou proteger sua filha da luta. Mas é na luta que descobrimos quem somos. As palavras doeram, mas eram verdadeiras. Helena enxugou os olhos discretamente. Estou aprendendo isso agora. Até o fim da semana, Léo havia identificado o cerne do problema. Mas a solução exigiria reconstruir partes críticas do sistema. E eles tinham apenas 6 dias até a apresentação mais importante da história da Predictix, um contrato governamental de 40 milhões de dólares. Podemos fazer isso, Léo disse, os olhos firmes. Mas preciso de acesso total, incluindo servidores seguros. Helena hesitou por um segundo apenas. Então deslizou suas credenciais pela mesa. Naquela noite, ao sair, Sophie correu até ela e a abraçou com força. Obrigada por tê-lo trazido de volta, sussurrou. Helena segurou a filha como se fosse a última vez. Obrigada por me mostrar que eu precisava fazer isso. William descobriu o que estava acontecendo no 5º dia. Um deslize em uma conversa casual, o engenheiro que não mediu as palavras. Quando Helena chegou ao escritório na manhã seguinte, uma reunião de emergência já estava marcada. William estava à cabeça da mesa, ladeado por 3 membros do conselho, os rostos fechados como portas blindadas. Você trouxe Léo Grant de volta para este prédio. Sua voz era gelada, calculada. Deu a ele acesso a sistemas seguros. Fez isso sem aprovação do conselho e em violação direta do acordo de rescisão dele. Helena colocou a bolsa sobre a mesa com calma. Fiz isso porque nossos sistemas estão falhando, e ele é o único que sabe consertá-los. Ele é um risco. Sua demissão foi legalmente embasada. Se ele causar outra falha, ele não causou a primeira, Helena cortou. Tirou o tablet da bolsa e abriu os relatórios originais do incidente. Os verdadeiros. Os que você enterrou. O sangue fugiu do rosto de William. Você falsificou uma reclamação de seguro. Destruiu a carreira de um homem para proteger a reputação da empresa. E então escondeu as provas. Um dos conselheiros inclinou-se para frente. Isso é verdade, William? Foi há 5 anos. A decisão foi tomada no melhor interesse da empresa. A decisão foi tomada para salvar seu cargo, Helena disse baixa letal. E eu acabei de parar de protegê-lo. O olhar de William endureceu. Se você prosseguir com essa apresentação usando Léo Grant, eu renuncio. E levarei toda essa situação à imprensa. A Predictix afundará em processos e desastres de RP em vez de comemorar um contrato governamental. Ele pegou o telefone. Também tomei a liberdade de atualizar nossos sistemas de segurança. As biometrias de Léo foram sinalizadas. Se ele tentar entrar no prédio, a segurança o removerá. Se tentar acessar nossos servidores remotamente, será bloqueado. Helena sentiu a armadilha se fechar. A apresentação era amanhã. Sem Léo, não conseguiriam concluir os reparos. Sem os reparos, perderiam o contrato. E William sabia disso. Olhou para Serena, pálida mas determinada. Para os conselheiros, calculando ângulos políticos. Para o telefone, onde uma mensagem de Sophie brilhava. Mãe, conte suas respirações como Léo ensinou. Depois decida. Helena havia passado a carreira inteira protegendo sua posição, fazendo as escolhas seguras, os cálculos políticos. Levantou-se. Então comece a escrever sua carta de renúncia, William, porque Léo Grant apresenta amanhã, e eu estarei ao lado dele. Fechou a porta do quarto. O peso daquela noite ainda o acompanhava. Não era o peso da vitória, embora a justiça tivesse finalmente se feito presente. Não era o alívio de ver William Shen exposto, nem a satisfação de ver o contrato assinado. Era algo mais profundo, mais quieto, a certeza de que às vezes as coisas mais importantes não são as que mudam o mundo, mas as que mudam uma pessoa. Ele se sentou à mesa da cozinha, onde um caderno de Tyler estava aberto, cheio de esboços de engrenagens e equações rabiscadas a lápis. Ao lado, uma xícara de chá esfriava, esquecida. Léo passou os dedos sobre os desenhos, o mesmo tipo de traços que Sophie faz, pensou. Crianças que, em vez de serem ensinadas a repetir, foram ensinadas a perguntar. O telefone vibrou. Uma mensagem de Helena. A Sophie acabou de me contar que quer ser engenheira. Ou matemática. Ou as duas coisas. Diz que vai inventar máquinas que fazem as pessoas pensarem. Você tem culpa nisso. Léo sorriu. Digitou a resposta. Culpa e orgulho. Mas a parte mais importante ela aprendeu sozinha, que não precisa escolher. Ele encostou o telefone na mesa e olhou pela janela. Long Island City brilhava lá fora, luzes que se refletiam no East River como fragmentos de um quebra-cabeça ainda por resolver.
Por anos ele havia limpo os pisos daquele prédio, ouvindo os passos apressados dos executivos, os murmúrios dos conselheiros, as risadas forçadas nos happy hours. Havia sido invisível. Até que não foi. E agora? Agora, ele sabia que a verdadeira medida de um homem não estava no cargo que ocupava, mas nas vidas que tocava sem nem mesmo tentar. Tyler dormia no quarto ao lado, sonhando com robôs e estrelas. Sophie, em algum lugar da cidade, sonhava com equações que dançavam. E Helena? Bem, Helena havia aprendido que liderança não era sobre controlar o futuro, mas sobre criar o espaço para que outros o construíssem. Léo pegou o caderno de Tyler e folheou as páginas. Em uma delas, um desenho o fez parar. Era ele, de uniforme, ao lado de Sophie e Tyler, todos os três sorrindo, com uma legenda em letras trêmulas. O dia em que a gente ganhou tudo, mas o importante foi a gente ter tentado, ponto. Ele fechou o caderno. Não era sobre ganhar. Era sobre ver. Sobre enxergar o que os outros ignoravam. Sobre perceber que um napkin amassado poderia ser o início de algo muito maior do que um contrato, do que uma carreira, do que uma reputação. Era sobre entender que, no fim das contas, as pessoas mais brilhantes não são aquelas que têm todas as respostas, são aquelas que fazem as perguntas certas. E pela primeira vez em muito tempo, Léo Grant não se sentiu como um homem que havia perdido anos. Sentiu-se como um homem que finalmente havia encontrado algo. Ao cruzar o corredor em direção ao seu quarto, Léo parou junto à janela. Lá fora, a cidade pulsava em milhares de pontos de luz, como um organismo vivo respirando no escuro. Em algum lugar daquele labirinto luminoso estava o laboratório de Sophie. E mais além, um futuro que nem ele nem Helena teriam ousado imaginar meses atrás. As melhores coisas da vida, ele agora sabia, não se anunciavam com fanfarras. Não vinham com garantias ou cronogramas. Elas surgiam daquilo que se construía, não do que se previa. Uma pergunta de cada vez. Uma verdade desvendada após outra. Um guardanapo amassado transformado em ponte. E pela primeira vez isso lhe bastava. Não como resignação, mas como certeza. Porque algumas jornadas não precisam de mapas, só de coragem para dar o próximo passo. E Léo finalmente estava pronto para caminhar.